Pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos resolver o exercício 5 da semana 2 do PET volume 1. Enunciado do exercício. Observe a figura. E aí a gente tem o desenho de um gráfico de uma função. Nessa figura está representado o gráfico da função f de x igual a b elevado a x, com b maior que zero. Se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 sobre 3, o valor de b é. Então, a gente vai ter que fazer algumas continhas para determinar esse valor de b. Na minha opinião, esse é o exercício mais difícil dessa semana 2 do PET. Então, por isso, eu dividi a resolução em 3 partes e a gente vai fazer todas essas 3 partes com bastante calma, bastante tranquilidade, para vocês entenderem o passo a passo. Então, primeiro passo da resolução. O exercício fala que f de x é igual a b elevado a x. Então, primeiro, eu vou calcular f de 1. Observem que quando eu escrevo f de 1, no lugar do x da função original, eu coloquei o 1. Então, eu vou ter que trocar todos os x por 1. Então, f de 1, a minha função original não é f de x igual a b elevado a x? Então, quem que vai ser f de 1? F de 1 vai ser igual a b elevado a 1, que é igual ao próprio b, né? E f de menos 1? Se f de x é igual a b elevado a x, f de menos 1 é igual a b elevado a menos 1. Aí aqui a gente vai usar uma propriedade de potências. Não sei se vocês lembram disso. Se não lembrar, podem me procurar que eu explico isso para vocês. Então, b elevado a menos 1 é igual a 1 sobre b elevado a 1. b elevado a 1 dá o próprio b. Então, b elevado a menos 1 é igual a 1 sobre b. Certinho até aqui? O exercício fala com a gente que f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 sobre 3. Então, mas a gente já sabe quanto que vale f de 1 e f de menos 1. Então, a gente pode substituir esses valores. Então, a gente sabe agora que f de 1 é b e f de menos 1 é 1 sobre b. Então, f de 1 mais f de menos 1 igual a 10 sobre 3 implica que b mais 1 sobre b é igual a 10 sobre 3. Até aqui, eu só substituí os valores. Eu troquei os valores que eu encontrei para f de 1 e f de menos 1. Então, segundo passo agora. No primeiro passo, a gente descobriu que b mais 1 sobre b é igual a 10 sobre 3. Então, a gente vai fazer umas continhas com isso agora. Primeira coisa que eu vou fazer, b mais 1 sobre b é uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente faz com frações. Fazendo esse processo no primeiro membro da minha igualdade, ou seja, na parte da igualdade que está antes do sinal de igual, a gente vai chegar que b ao quadrado mais 1, isso tudo sobre b, é igual a 10 sobre 3. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 3 vezes b ao quadrado mais 3 é igual a 10b. Agora, na última linha, eu vou reorganizar a minha equação, para eu chegar numa equação do segundo grau no formato convencional. Então, eu descobri, né, a minha equação, que é 3b ao quadrado menos 10b mais 3 igual a zero. Eu sei que esse processo talvez foi rápido demais, talvez vocês se perderam em alguma parte que eu fiz aí das contas. Tentem escrever isso no caderno e fazer passo a passo para vocês entenderem. Se por acaso isso não acontecer, vocês ficarem com alguma dúvida nessa parte da soma de fração, ou o que eu fiz quando eu multipliquei cruzado, alguma coisa desse tipo, entrem em contato comigo, que eu explico o que eu fiz em cada passo desse, eu tiro as dúvidas. Agora, eu tenho uma equação do segundo grau. Então, eu tenho que resolver essa equação do segundo grau para descobrir o meu valor de b. Não é isso que o exercício está querendo? O valor de b? Como que eu vou resolver essa equação do segundo grau? Vou usar aquelas fórmulas que estão no PET, que eu já apresentei para vocês no exercício 3.
Então, eu vou usar a fórmula e vou resolver essa equação do segundo grau. Quando eu resolver, eu vou encontrar dois valores para B. Mas o B não pode ter dois valores, né? Nas opções aí de marcar, só tem um valor para B. Então, como que eu vou descobrir entre esses dois valores que eu encontrei para B, qual que está certo? Essa função que a gente está trabalhando com ela é uma função exponencial. E nessa função, quando o meu B for maior que 1, eu tenho uma função crescente. Então, coloquei o desenho do gráfico aí para vocês entenderem o comportamento dessa função. Então, se o B for maior que 1, a função tem que ser crescente. Se o B estiver entre 0 e 1, ou seja, se ele for uma fração, a minha função vai ser decrescente. Tem a imagem aí também para vocês observarem o comportamento. E agora, esse gráfico que foi apresentado para a gente no exercício, é crescente ou decrescente? Vocês têm que observar isso, porque baseado nisso, vocês vão conseguir descobrir o valor de B, que pede nesse exercício. Então, realmente, esse exercício é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais trabalhoso, mas eu acredito que vocês dão conta de resolver sim, principalmente depois desse passo a passo. Mas, como eu já falei, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu ajudo vocês, que eu tiro todas as dúvidas.